Durante um voo internacional, um bilionário enfrenta sua primeira crise real. Seu filho bebê não para de chorar. Nada funciona. E ele acaba sendo mandado para o fundo do avião, humilhado e exausto. Lá, uma criança simples oferece ajuda e, com um gesto delicado, resolve o problema com facilidade. Esse encontro inesperado dá início a uma conexão que transformará os dois de maneiras que ninguém poderia prever. O choro ecoava pela cabine como uma sirene implacável, cortando o silêncio artificial do voo noturno. Rafael Mendes Costa apertava os olhos com força, tentando controlar a frustração que subia pelo peito como lava incandescente. Nos braços, o pequeno Theo, seu filho de 6 meses, se contorcia num desespero que parecia não ter fim. As bochechas vermelhas, os punhos cerrados, o corpinho tenso. Nada funcionava. Absolutamente nada. Rafael tinha construído um império do zero. Aos 42 anos, comandava uma das maiores empresas de tecnologia do Brasil, com escritórios em 5 países e um faturamento que ultrapassava bilhões. Ele resolvia problemas complexos, negociava contratos milionários, tomava decisões que afetavam milhares de pessoas. Mas ali a 12 mil metros de altitude, num voo de São Paulo para Miami, ele era apenas um homem comum, impotente diante do choro inconsolável de seu próprio filho. A comissária de bordo se aproximou pela 3ª vez, com aquele sorriso profissional que já começava a rachar nas bordas. Senhor, talvez seja melhor o senhor ir para a parte de trás do avião. Os outros passageiros estão reclamando. Rafael sentiu o sangue ferver. Ele havia pagado 15 mil reais por aqueles assentos na classe executiva. 15 mil reais para ser tratado como um estorvo, um incômodo, um problema a ser removido. Olhou ao redor e viu os olhares de reprovação, os suspiros altos, os fones de ouvido sendo pressionados com mais força contra os ouvidos alheios. Uma mulher de tailleur cinza o encarava com uma expressão que misturava irritação e desprezo. Um homem de negócios ao lado dela revirava os olhos ostensivamente. Rafael sentiu algo que nunca havia experimentado antes, não com aquela intensidade avassaladora. Vergonha. Humilhação pública. O rei destronado, expulso de seu castelo, empurrado para os fundos do avião como um cidadão de 2ª classe. Com Theo ainda berrando nos braços, Rafael pegou a bolsa de fraldas e caminhou pelo corredor estreito, sob os olhares de reprovação que o seguiam como holofotes. Cada passo era uma derrota, cada olhar uma sentença. Ele, que sempre teve controle sobre tudo, agora era controlado pelo choro de um bebê. A ironia era cruel demais para ser ignorada. A classe econômica era outro mundo. Assentos apertados, pessoas amontoadas, cheiro de comida requentada, misturado com ar-condicionado viciado. Rafael se deixou cair num assento vazio no meio da aeronave, exausto. Theo continuava chorando, e ele continuava sem saber o que fazer. Já havia tentado mamadeira, chupeta, canções de ninar improvisadas que soavam patéticas até para seus próprios ouvidos. Nada. O bebê parecia determinado a chorar até o fim dos tempos. Foi quando ouviu uma voz jovem, mas firme. O senhor me permite tentar? Rafael levantou o olhar e viu um garoto magro, de aparência simples, com uma mochila surrada nas costas. Devia ter uns 14 anos, talvez 15. A pele morena, os cabelos cacheados um pouco compridos, os olhos escuros que transmitiam uma calma inexplicável. Usava uma camiseta desbotada de uma banda de rock nacional e tênis gastos. Definitivamente não era o tipo de pessoa que Rafael costumava aceitar conselhos. Mas o desespero fala mais alto que o orgulho. Rafael assentiu, cansado demais para questionar. O garoto se aproximou, estendeu os braços com uma segurança surpreendente e Rafael, num ato de rendição total, entregou o filho. O menino acomodou Theo contra o peito, numa posição específica, e começou a fazer movimentos circulares suaves nas costas do bebê, com os dedos posicionados de forma precisa ao longo da coluna. Senhor, seu filho está com cólica. A pressurização do voo deixou ar preso no intestino dele. Isso é comum em bebês tão pequenos. Vou ajudar a aliviar. A voz do garoto era tranquila, quase professoral. Rafael ficou paralisado, observando aquela cena impossível. Quem era aquele menino? Como ele sabia disso? Em menos de 3 minutos, algo miraculoso aconteceu. O choro foi diminuindo.
Theo soluçou algumas vezes, os olhinhos inchados piscando devagar, e então, como se alguém tivesse apertado um botão, o bebê se acalmou completamente. Mais 2 minutos e ele estava dormindo, a respiração suave e regular contra o peito do garoto desconhecido. Rafael ficou sem palavras. Olhou para o filho adormecido, depois para o adolescente que ainda fazia movimentos suaves, garantindo que o bebê continuasse confortável. Como você fez isso? A pergunta saiu num sussurro incrédulo. O garoto sorriu. Um sorriso tímido, mas genuíno. Minha irmã mais nova teve muitas cólicas quando era bebê. Minha mãe trabalhava muito. Então eu aprendi a cuidar dela. Li sobre técnicas de massagem. Estudei sobre o sistema digestivo de bebês. Tentativa e erro, sabe? Até que funcionou. Rafael sentou ao lado do garoto, ainda processando o que havia acabado de testemunhar. Você estudou sobre isso sozinho? O menino assentiu. Gosto de estudar. Principalmente matemática e ciências. Mas quando você tem uma irmãzinha que chora a noite toda, você aprende o que for preciso para ajudar. A simplicidade da resposta desarma Rafael por completo. Eles começaram a conversar. O garoto se chamava Lucas Ferreira da Silva. Tinha 14 anos e estava viajando sozinho pela primeira vez na vida. Para onde? Para Miami também, para participar de uma Olimpíada Internacional de Matemática. Representaria o Brasil numa competição com estudantes de 60 países. Rafael sentiu uma onda de curiosidade genuína, algo raro para ele. Uma Olimpíada de Matemática? Você é bom nisso? Lucas deu de ombros, modesto. Dizem que sim. Consegui uma bolsa integral na escola pública onde estudo. Ganhei todas as fases estaduais e nacionais. Agora é a etapa internacional. É a primeira vez que saio do Brasil. A conversa fluiu com uma naturalidade surpreendente. Lucas contou sobre sua vida em São Gonçalo, na região metropolitana do Rio de Janeiro. Morava com a mãe, Cristina, que trabalhava como auxiliar de limpeza em 3 casas diferentes, e a irmã, Gabriela, de 4 anos. O pai havia saído de casa quando Lucas tinha 8 anos e nunca mais voltou. Ele falava sem amargura, apenas relatando fatos, mas Rafael conseguia ler nas entrelinhas a dureza daquela realidade. E como você aprendeu matemática tão bem? Rafael perguntou, genuinamente interessante. Lucas sorriu de novo, aquele sorriso que iluminava o rosto magro. Internet, biblioteca pública, videoaulas no YouTube. Eu sempre gostei de resolver problemas. É como um quebra-cabeça gigante, sabe? Cada equação é um enigma, esperando para ser decifrado. Comecei com coisas básicas, depois fui avançando. Aprendi programação também Python, JavaScript. Fiz alguns aplicativos simples. Nada muito elaborado, só para praticar mesmo. Rafael ouviu fascinado. Ali estava um garoto de 14 anos, vindo de uma das periferias mais difíceis do Rio de Janeiro, autodidata em matemática avançada e programação, viajando sozinho para representar o país numa competição internacional. E ele, Rafael, com todos os recursos do mundo, todas as facilidades, todas as portas abertas, nunca havia se esforçado nem 1/10 daquilo quando tinha a mesma idade. Theo continuava dormindo profundamente nos braços de Lucas, completamente tranquilo. Rafael olhou para o filho e sentiu uma pontada estranha no peito. Gratidão, sim, mas também algo mais profundo, mais perturbador. Admiração, respeito e uma sensação incômoda de que havia algo de errado com o mundo, com um sistema que permitia que um talento como aquele estivesse escondido numa escola pública de São Gonçalo, dependendo da sorte e da própria determinação para ter alguma chance na vida. Você vai ficar quanto tempo em Miami? Rafael perguntou, já formulando uma ideia na cabeça. Lucas pensou um pouco. A competição dura 5 dias. Depois volto direto para casa. Não conheço ninguém lá, então vou ficar no hotel que a organização providenciou. Rafael assentiu devagar, tomando uma decisão que mudaria ambas as vidas para sempre. Lucas, eu tenho uma proposta para você. Vou ficar em Miami por 2 semanas a trabalho. Preciso de alguém para me ajudar com o Theo. Você claramente tem um dom com bebês. Que tal me acompanhar durante esses dias? Eu pago um hotel melhor, alimentação e te dou uma ajuda financeira. Você me ajuda com meu filho e eu te ajudo a conhecer a cidade. O que acha? Lucas piscou surpreso. Mas, senhor, eu não sei se posso. Tenho a competição e depois preciso voltar. Minha mãe está esperando. Rafael levantou a mão, tranquilizador. Você faz a competição normalmente.
Isso é prioridade. Depois, se quiser e se sua mãe permitir, você fica mais alguns dias. Podemos ligar para ela agora e explicar tudo. Eu garanto que você vai estar seguro e bem cuidado. E, sinceramente, depois do que você fez pelo meu filho, eu te devo muito mais do que alguns dias de hospedagem. Lucas ficou em silêncio, ponderando. Rafael podia ver o conflito nos olhos do garoto. A oportunidade era tentadora, mas a responsabilidade pesava. Finalmente, Lucas assentiu. Preciso falar com minha mãe primeiro, mas se ela concordar, eu aceito. Rafael sorriu, sentindo uma excitação estranha, como se estivesse prestes a embarcar numa aventura completamente nova e inesperada. Eles passaram o resto do voo conversando. Lucas contou sobre suas paixões, seus sonhos, seus medos. Queria estudar engenharia, talvez ciência da computação. Sonhava em criar tecnologias que pudessem ajudar pessoas como sua mãe, que trabalhava tanto e ganhava tão pouco. Rafael, por sua vez, se viu compartilhando coisas que nunca havia dito a ninguém. Falou sobre a própria infância difícil, sobre um pai ausente emocionalmente, sobre a solidão de ter tudo e não ter nada ao mesmo tempo. Falou sobre o divórcio recente, sobre como se sentia perdido em relação à paternidade, sobre o medo de falhar com Theo, da mesma forma que seu pai havia falhado com ele. Quando o avião pousou em Miami, às 4 da manhã, Rafael e Lucas desceram juntos, com Theo ainda dormindo tranquilamente. Na fila da imigração, Rafael ligou para sua assistente e deu instruções para reservar um quarto adicional no hotel, um dos melhores de South Beach. Enquanto isso, Lucas ligou para a mãe, explicando a situação com uma paciência infinita, respondendo a todas as perguntas preocupadas de Cristina, até que ela finalmente concordou, desde que Lucas participasse da competição e mantivesse contato diário. Saindo do aeroporto, Rafael olhou para o garoto ao lado, para o filho nos braços, e sentiu que algo havia mudado naquela noite. Algo fundamental, irreversível. Ele não sabia ainda o que era, mas sabia que aquele encontro fortuito, aquele choro desesperado de um bebê, aquele garoto improvável vindo da última fileira da classe econômica, tudo aquilo fazia parte de algo maior, algo que estava apenas começando. Se esta história te interessou, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e diga-nos de que cidade você nos está vendo. Continuamos. Prometo que essa vai ser a melhor história que você vai escutar na sua vida. Os primeiros raios de sol invadiam o quarto do hotel quando Lucas acordou. Desorientado por alguns segundos, a cama era absurdamente macia. Os lençóis tinham um cheiro de lavanda que ele nunca havia sentido antes, e pela janela via-se o Oceano Atlântico brilhando num azul impossível. Por um instante achou que estava sonhando. Depois a realidade o alcançou, e ele sorriu. Estava realmente ali, em Miami, hospedado num hotel 5 estrelas, prestes a participar da competição mais importante de sua vida. Tomou de um banho demorado, maravilhado com a pressão da água quente e os produtos de higiene que pareciam saídos de uma revista. Vestiu a roupa mais apresentável que tinha, uma calça jeans escura e uma camisa polo branca que sua mãe havia comprado especialmente para a viagem, economizando durante meses. Olhou-se no espelho e tentou se reconhecer. Lucas Ferreira da Silva, de São Gonçalo, Rio de Janeiro, prestes a competir com os melhores estudantes de matemática do mundo. A improbabilidade daquilo tudo o fez rir sozinho. Rafael bateu na porta às 7 da manhã, pontual como sempre. Estava com Theo no carrinho já vestido e alimentado. Bom dia, campeão. Pronto para arrasar. Lucas assentiu, tentando esconder o nervosismo. Rafael colocou a mão no ombro do garoto. Você vai se sair muito bem. Confio em você. Aquelas palavras simples tiveram um efeito inesperado. Lucas sentiu os olhos arderem. Ninguém nunca havia dito aquilo para ele com tanta convicção. A competição acontecia num centro de convenções moderno, cheio de adolescentes de todos os cantos do planeta. Chineses, indianos, russos, americanos, europeus. Todos ali pelos mesmos motivos. Todos brilhantes à sua maneira. Lucas se registrou. Recebeu seu crachá e o material de prova. Rafael ficou na área de espera com Theo, prometendo que estaria ali quando Lucas terminasse. A primeira fase durou 4 horas. Problemas complexos de álgebra, geometria, teoria dos números. Lucas mergulhou nas questões com uma concentração absoluta, esquecendo o mundo ao redor. Sua mente funcionava como uma máquina bem lubrificada, identificando padrões.
aplicando teoremas, construindo demonstrações. Quando entregou a prova, estava exausto, mas satisfeito. Havia dado o seu melhor. Rafael o esperava com um sorriso largo. E então, como foi? Lucas deu de ombros, mas seus olhos brilhavam. Foi difícil, mas acho que me saí bem. Pelo menos nas questões que consegui resolver. Rafael riu e bagunçou os cabelos do garoto. Tenho certeza que você arrasou. Vamos almoçar? Estou morrendo de fome e o Theo também. Eles almoçaram num restaurante à beira-mar com vista para a praia. Lucas comeu como se não houvesse amanhã, saboreando cada garfada de um filé que derretia na boca, acompanhado de batatas rústicas e uma salada fresca. Rafael observava divertido. Você come como um adolescente de verdade. É bom ver isso. Lucas corou um pouco. Desculpa. É que em casa a comida não é assim. Não é ruim. Minha mãe cozinha super bem. Mas é diferente, sabe? Rafael ficou sério por um momento. Eu sei, Lucas, eu sei. A diferença é que sua mãe cozinha com amor. Isso vale mais do que qualquer restaurante caro. O comentário pegou Lucas de surpresa. Não esperava aquele tipo de compreensão vindo de alguém tão rico. Talvez Rafael não fosse apenas mais um empresário arrogante. Talvez houvesse mais camadas naquele homem do que ele imaginava. Os dias seguintes foram intensos. Lucas acordava cedo. Participava das fases da competição. Voltava exausto, mas sempre disposto a ajudar Rafael com Theo. À noite, depois que o bebê dormia, eles conversavam por horas. Rafael contava sobre sua trajetória, sobre como havia construído sua empresa do zero, sobre os sacrifícios e as vitórias. Lucas compartilhava seus projetos de programação, mostrava algoritmos que havia criado, explicava conceitos matemáticos complexos, com uma facilidade que impressionava Rafael profundamente. Foi na quarta noite que Rafael fez a pergunta que mudaria tudo. Lucas, o que você quer fazer da vida? Quero dizer, além de estudar matemática, o que você sonha para o seu futuro? Lucas ficou quieto por um longo momento, olhando para o oceano através da janela do quarto. Quero que minha mãe não precise trabalhar tanto. Quero dar uma vida melhor para minha irmã. E quero criar coisas que possam ajudar outras pessoas como nós. Tecnologia que sirva para alguma coisa de verdade, não só para ganhar dinheiro. Rafael assentiu devagar, absorvendo cada palavra. E se eu te dissesse que você pode fazer tudo isso? Lucas olhou para ele confuso. Como assim? Rafael se inclinou para a frente, os olhos brilhando com intensidade. Lucas, você tem um talento extraordinário. Não só em matemática, mas em resolver problemas, em entender sistemas complexos. Você é inteligente, dedicado, humilde. Essas qualidades são raras, muito raras. Eu quero te ajudar a desenvolver esse potencial, não como caridade, mas como investimento. Investimento numa pessoa que eu acredito que vai fazer diferença no mundo. Lucas sentiu o coração disparar. Do que você está falando exatamente? Rafael respirou fundo. Estou falando de você se tornar parte da minha família. Não legalmente, não imediatamente, mas emocionalmente, afetivamente. Quero bancar seus estudos. Quero te dar as oportunidades que você merece. Quero que você possa desenvolver todo o seu potencial sem ter que se preocupar com dinheiro, sem ter que ver sua mãe se matar de trabalhar. Em troca, tudo o que eu peço é que você continue sendo quem você é. Honesto, dedicado, humilde. E que quando puder ajude outras pessoas da mesma forma. Lucas ficou sem palavras. Aquilo era demais, rápido demais, grande demais. Mas antes que pudesse responder, Rafael continuou. Sei que parece loucura. Sei que você deve estar pensando que sou um maluco, que acabou de conhecer você há alguns dias. Mas, Lucas, eu passei a vida inteira cercado de pessoas falsas, interesseiras, que só querem algo de mim. Você é diferente. Você me ajudou sem esperar nada em troca. Você cuidou do meu filho com um carinho que eu mesmo nunca consegui demonstrar. Você me fez lembrar que ainda existem pessoas boas nesse mundo. E eu quero retribuir isso. Não por pena, mas por admiração genuína. Lucas sentiu as lágrimas escorrerem pelo rosto, sem conseguir controlar. Ninguém nunca havia falado assim com ele. Ninguém nunca havia visto tanto nele. Rafael se aproximou e colocou a mão no ombro do garoto. Você não precisa responder agora. Pense. Converse com sua mãe. Termine a competição. Depois a gente conversa de novo, tudo bem? Lucas assentiu, incapaz de falar. No dia da última fase da competição, Lucas estava diferente. Mais confiante, mais focado. Sentou-se diante da prova final
e pela primeira vez na vida, sentiu que tinha um propósito maior do que apenas vencer. Não estava ali só por ele. Estava ali por sua mãe, por sua irmã, por todos os garotos e garotas de São Gonçalo que nunca teriam aquela chance. E estava ali também por Rafael e por Theo, que haviam entrado em sua vida de forma tão inesperada. A última questão da prova era brutal. Um problema de teoria dos números que envolvia demonstração matemática complexa. Lucas olhou para ela e, em vez de sentir medo, sentiu excitação. Era o tipo de desafio que ele amava. Começou a escrever, desenvolvendo uma abordagem que nunca havia usado antes, combinando conceitos de diferentes áreas da matemática. Sua mão voava pelo papel, preenchendo página após página com símbolos, equações, demonstrações. Quando terminou, olhou para o resultado e sorriu. Tinha certeza de que estava certo. 3 dias depois, no auditório lotado, anunciaram os resultados. Em terceiro lugar, um estudante chinês de Pequim. Em segundo, uma garota russa de Moscou. E em primeiro lugar, com uma das maiores pontuações da história da competição, Lucas Ferreira da Silva, do Brasil. O auditório explodiu em aplausos. Lucas subiu ao palco em transe. Recebeu a medalha de ouro e o troféu. Olhou para a plateia e encontrou Rafael em pé, aplaudindo com Theo nos braços. As lágrimas voltaram, mas dessa vez eram lágrimas de alegria pura e incontrolável. Após a cerimônia, repórteres cercaram Lucas querendo saber sua história. Como um garoto de escola pública brasileira havia vencido uma competição internacional. Ele respondeu com humildade, acreditando sua vitória aos professores, à sua mãe, à determinação. Mas quando perguntaram sobre seus planos para o futuro, ele olhou para Rafael e disse: "Tenho alguém que acredita em mim, e isso muda tudo." Naquela noite, no quarto do hotel, Rafael fez a proposta oficial. "Lucas, minha oferta ainda está de pé. Mais do que nunca, depois de ver o que você é capaz, quero que você venha morar comigo em São Paulo. Vou matricular você numa das melhores escolas particulares do país. Vou cuidar da sua família, garantir que sua mãe não precise mais. Trabalhar em 3 empregos diferentes. Sua irmã terá a melhor educação possível. Tudo o que eu peço em troca é que você seja você mesmo. E que quando crescer você faça o mesmo por outras pessoas. Topa?" Lucas não hesitou dessa vez. Fechou os olhos. Pensou em sua mãe chegando em casa às 10 da noite, exausta. Pensou em Gabriela brincando sozinha enquanto ele estudava. Pensou em todas as vezes que havia passado fome para que sobrasse mais comida para elas. E pensou também no que poderia se tornar com uma chance de verdade. Abriu os olhos e estendeu a mão para Rafael. "Topo, mas com uma condição. Nunca vou esquecer de onde vim, e vou usar tudo que você me ensinar para ajudar outras pessoas como eu." Rafael apertou a mão do garoto, sentindo uma emoção que não sentia há anos. "Pode deixar, campeão. Pode deixar." O táxi subia o morro de São Gonçalo devagar, desviando de buracos e pedras soltas na estrada de terra. Rafael olhava pela janela, observando as casas simples, muitas inacabadas, com tijolos expostos e lajes que serviam como futuras expansões ou varal de roupas. Era um mundo completamente diferente do seu, e ele sentia uma mistura de desconforto e curiosidade genuína. Lucas, ao lado dele com Theo no colo, estava tenso. Não por vergonha, mas por não saber como sua mãe reagiria àquela situação toda. Eles haviam voltado para o Brasil 2 dias antes. Lucas havia ligado para Cristina do aeroporto, contando sobre a vitória e sobre a proposta de Rafael. A reação dela tinha sido de desconfiança inicialmente, depois de incredulidade, e finalmente de uma esperança cautelosa que ela tentava esconder na voz. Ela havia pedido para que Rafael fosse até a casa deles, queria conhecê-lo pessoalmente, olhar nos olhos daquele homem que estava prometendo mudar a vida de seu filho. O táxi parou em frente a uma casa pequena, pintada de azul desbotado, com uma porta de ferro que rangeu quando Lucas a abriu. "Mãe, cheguei", ele gritou, e imediatamente uma mulher surgiu da cozinha limpando as mãos num pano de prato. Cristina Ferreira tinha 36 anos, mas aparentava mais. O rosto marcado pelo sol e pelo cansaço, as mãos calejadas, os cabelos presos num coque prático. Mas quando sorriu ao ver o filho, toda a dureza do rosto se desfez e Rafael viu ali uma beleza simples e genuína. "Mãe, esse é o Rafael. E esse é o Theo." Lucas fez as apresentações com um nervosismo evidente. Cristina enxugou as mãos mais uma vez
e estendeu a mão para Rafael, que a apertou com firmeza e respeito. É um prazer conhecê-la, dona Cristina. Lucas me falou muito sobre a senhora. Cristina analisou Rafael dos pés à cabeça, sem disfarçar. O terno impecável, o relógio caro, os sapatos de couro italiano. Tudo nele gritava dinheiro. Mas ela estava procurando outra coisa. Procurava sinceridade. Entre, por favor. A casa é simples, mas é limpa. Rafael entrou, seguido por Lucas. A sala era minúscula, com um sofá de 2 lugares remendado, uma televisão antiga sobre uma estante improvisada com tijolos e tábuas. As paredes tinham infiltrações em alguns cantos, mas estavam limpas e ornamentadas com fotos de Lucas e Gabriela em vários momentos da infância. Era uma casa pobre, mas não abandonada. Cada canto demonstrava o cuidado de alguém, que apesar de ter pouco, zelava pelo que tinha. Gabriela apareceu do quarto, tímida, escondida atrás da saia da mãe. Era uma miniatura de Lucas, com os mesmos olhos escuros e o mesmo sorriso tímido. Foi, Gabi. Lucas se abaixou e abriu os braços, e a menina correu para ele, abraçando o irmão com força. Senti sua falta. Ela sussurrou, e Rafael sentiu um aperto no peito. Aquela família tinha tão pouco, mas tinha algo que ele nunca conseguiu construir. Conexão real, amor incondicional. Cristina serviu café e biscoitos simples, desculpando-se pela modéstia. Rafael recusou as desculpas com um gesto. Por favor, não se desculpe. Seu lar é acolhedor e cheio de amor. Isso vale mais do que qualquer mansão. Cristina o estudou novamente, dessa vez com menos desconfiança. Então, o senhor quer ajudar meu filho. Por quê? A pergunta foi direta, sem rodeios. Rafael apreciou a sinceridade. Ele respirou fundo antes de responder. Dona Cristina, vou ser totalmente honesto com a senhora. Conheci seu filho por acaso, num momento em que eu estava completamente perdido. Meu filho chorava sem parar, e eu não sabia o que fazer. Lucas apareceu e, em minutos, resolveu um problema que eu não consegui resolver sozinho. Mas não foi só isso. Nos dias que passamos juntos, eu descobri nele algo raro. Inteligência, sim, mas também humildade, empatia, determinação. Qualidades que não se ensinam em escola nenhuma. E eu quero ajudá-lo não por pena, mas porque acredito que ele pode fazer coisas extraordinárias se tiver as oportunidades certas. Cristina permaneceu em silêncio, processando. E o que o senhor ganha com isso? Rafael sorriu. Uma resposta honesta. Ganho a chance de fazer diferença na vida de alguém que merece. Ganho a oportunidade de ver meu filho crescer com um exemplo de pessoa boa por perto. E, egoisticamente, ganho a chance de me redimir por todos os anos em que fui egoísta e só pensei em mim mesmo. A resposta pegou Cristina de surpresa. Ela olhou para Lucas, que estava sentado no chão brincando com Gabriela e segurando Theo. Olhou para aquele filho que ela havia criado praticamente sozinha, trabalhando 16 horas por dia, abrindo mão de tudo para que ele tivesse pelo menos o básico. Sentiu orgulho, mas também cansaço. Um cansaço profundo, acumulado de anos e anos de luta. O senhor tem família? Ela perguntou. Rafael assentiu. Sou divorciado. Theo é meu único filho. Meus pais ainda são vivos, mas nosso relacionamento é complicado. Nunca fui próximo deles. Na verdade, nunca fui próximo de ninguém, até conhecer seu filho. Cristina assentiu, compreendendo mais do que ele havia dito. Às vezes, as pessoas mais ricas são as mais sozinhas. Eles conversaram por horas. Cristina fez todas as perguntas que uma mãe protetora faria. Onde Lucas moraria? Como seria a escola? Ele poderia visitá-la sempre que quisesse? E quanto a Gabriela? Rafael respondeu tudo com paciência, explicando que Lucas moraria num quarto separado na sua cobertura em São Paulo, que estudaria no Colégio Bandeirantes, uma das melhores escolas do país, que poderia voltar para o Rio todo mês se quisesse, e que Gabriela e Cristina também seriam cuidadas. Foi nesse ponto que Cristina levantou a mão, interrompendo. Espera, cuidadas como? Rafael se inclinou para a frente. Dona Cristina, com todo respeito, a senhora trabalha em 3 casas diferentes. Sai de casa às 5 da manhã e volta às 10 da noite. Isso não é justo. Não com a senhora, não com Gabriela. Quero ajudar. Posso pagar um aluguel melhor, numa casa em boas condições. Posso garantir que Gabriela estude numa boa escola. E posso oferecer à senhora um trabalho na minha empresa, se quiser. Não como favor, mas porque sei que a senhora é trabalhadora e dedicada. Cristina ficou pálida.
Isso é demais. Eu não posso aceitar. Não assim. Rafael balançou a cabeça. Com todo respeito, dona Cristina, a senhora pode sim. E deve. Não por mim, mas por seus filhos. Lucas merece ter uma mãe descansada quando ele voltar para visitar. Gabriela merece ter a mãe presente na vida dela. E a senhora merece descansar depois de tanto tempo lutando sozinha. As lágrimas escorreram pelo rosto de Cristina antes que ela pudesse controlar. Lucas se levantou rapidamente e abraçou a mãe, sussurrando palavras de conforto. Está tudo bem, mãe. Você merece isso. Nós merecemos. Cristina soluçou contra o ombro do filho, anos de cansaço e sacrifício vazando naquelas lágrimas. Quando se recompôs, ela olhou para Rafael com uma firmeza nova. Senhor Rafael, vou aceitar sua ajuda. Mas não porque eu preciso, e sim porque meu filho merece essa chance. E vou deixar claro uma coisa. Se o senhor machucar meu filho de alguma forma, se o senhor usar ele ou se aproveitar dele, vai ter que responder para mim. Entendido? Rafael sorriu, um sorriso genuíno e cheio de respeito. Entendido, dona Cristina. E eu prometo que vou cuidar dele, como se fosse meu próprio filho. Aliás, se a senhora me permitir, eu gostaria que ele fosse como um filho para mim. Não para substituir a senhora, nunca, mas para complementar, para ser mais um adulto que se importa com ele e quer vê-lo crescer. Cristina assentiu, ainda com lágrimas nos olhos. Pode ser, contanto que ele nunca esqueça de onde veio. Rafael colocou a mão no coração. Isso eu garanto que nunca vai acontecer. A conversa se estendeu pela tarde. Rafael conheceu a vizinhança, viu onde Lucas havia crescido, conversou com vizinhos que apareceram curiosos. Conheceu Dona Maria, a senhora que cuidava de Gabriela quando Cristina estava trabalhando. Conheceu seu Joaquim, o dono do bar da esquina que sempre dava um copo de água gelada para Lucas quando ele voltava da escola. Ao entardecer, enquanto o céu ficava alaranjado sobre o morro, Rafael ficou na varanda da pequena casa olhando a vista. Lucas se juntou a ele em silêncio. É bonito daqui, Rafael disse finalmente. Lucas assentiu. É minha casa. Sempre foi. E sempre vai ser, Rafael respondeu. Não importa onde você vá morar. Não importa o que você venha a conquistar. Esse lugar é parte de você. E isso é algo precioso que você não pode perder. Lucas olhou para Rafael surpreso com a compreensão. Você entende mesmo, não entende? Rafael sorriu tristemente. Entendo mais do que você imagina. Eu cresci pobre também, sabia? Não tão pobre quanto aqui, mas difícil. Quando fiquei rico, tentei esquecer tudo isso. Achei que se fingisse que nunca havia sido pobre, seria mais respeitado. Foi o maior erro da minha vida. Perdi minha essência. Perdi a humildade. Virei só mais um empresário arrogante. Não deixe isso acontecer com você, Lucas. Nunca esqueça suas raízes. Lucas absorveu cada palavra como uma esponja. Prometo que não vou esquecer. Rafael colocou a mão no ombro do garoto. Sei que não vai. Por isso eu acredito tanto em você. Quando anoiteceu, Rafael se despediu de Cristina e Gabriela com promessas de manter contato constante. Cristina abraçou Lucas longamente, sussurrando recomendações e palavras de amor. Cuida dele, ela disse para Rafael, a voz embargada. Vou cuidar, ele prometeu. E pela primeira vez em muito tempo, sentiu que estava fazendo a coisa certa. A cobertura de Rafael nos jardins em São Paulo era um universo paralelo. 300 metros quadrados de puro luxo, com vista panorâmica para a cidade. Piscina na varanda, home theater, academia particular. Lucas ficou paralisado na porta quando viu tudo pela primeira vez. O quarto que Rafael havia preparado para ele era maior que toda a casa em São Gonçalo. Tinha uma cama king size, uma escrivaninha de madeira nobre, estantes vazias esperando para serem preenchidas com livros e uma janela enorme com vista para o skyline iluminado de São Paulo. É seu, Rafael disse, vendo a expressão atordoada de Lucas. Pode decorar do jeito que quiser, colocar pôsteres, bagunçar, fazer o que quiser. Quero que você se sinta em casa. Lucas assentiu, ainda sem palavras. Passou a mão na colcha macia da cama, sentiu a textura do tapete sob os pés descalços. Tudo aquilo parecia irreal, como se fosse acordar a qualquer momento de volta ao beliche que dividia com Gabriela. Os primeiros dias foram de adaptação. Rafael contratou uma assistente pessoal, Dona Conceição, uma senhora gentil que cuidava da casa, cozinhava e ajudava com Theo. Ela tratou Lucas como um neto desde o primeiro momento,
preparando suas comidas favoritas, perguntando se ele estava confortável, se precisava de alguma coisa. Lucas, acostumado a cuidar de si mesmo, estranhou tanto cuidado inicialmente, mas logo se rendeu ao carinho genuíno da mulher. A matrícula no Colégio Bandeirantes foi rápida. Rafael usou seus contatos, e em menos de uma semana Lucas estava uniformizado, com mochila nova, material escolar completo e um notebook de última geração que fez seus olhos brilharem. Na noite anterior ao primeiro dia de aula, Lucas mal conseguiu dormir. Mistura de excitação e medo. Excitação por finalmente ter acesso a uma educação de qualidade. Medo de não se encaixar, de ser diferente demais, de não estar à altura. O primeiro dia confirmou seus medos. Chegou ao colégio de carro com o motorista, algo que chamou atenção imediatamente. Desceu do veículo e sentiu todos os olhares se voltarem para ele. O uniforme era igual ao dos outros, mas havia algo diferente. O jeito de andar, talvez. A insegurança nos olhos. O cabelo que não estava perfeitamente cortado num salão caro. Os tênis que, apesar de novos, não eram da marca que todos usavam. Na sala de aula sentou-se sozinho no fundo. Os alunos conversavam em grupinhos, falando sobre viagens internacionais, festas em casas de praia, compras em Miami. Lucas ouviu tudo em silêncio, sentindo-se um alienígena. Durante o intervalo, tentou se aproximar de alguns colegas, mas as conversas morriam rapidamente. Quem era ele? De onde tinha vindo? Por que nunca o tinham visto antes? Foi Mariana Alves, uma garota loira de olhos claros e postura confiante, quem quebrou o gelo. Mas não da forma que Lucas esperava. Você é o garoto da bolsa, né? Aquele que o Rafael Mendes está bancando. Lucas sentiu o sangue gelar. Como ela sabia. Meu pai conhece o seu tutor. É isso que ele é? Ela continuou, com um sorriso que não chegava aos olhos. Deve ser legal ter alguém rico pagando tudo para você. Tipo um conto de fadas moderno. As palavras tinham veneno escondido sob a doçura falsa. Lucas reconheceu imediatamente. Não era curiosidade genuína. Era provocação disfarçada de interesse. Ele é meu amigo, Lucas respondeu calmamente. E me ajuda porque quer, não porque precisa. Mariana riu, um riso agudo. Claro, amigo. Ela se afastou, mas o estrago estava feito. Em minutos, a notícia se espalhou. Lucas era o garoto pobre que estava sendo bancado por um bilionário. O objeto de caridade da vez. Os dias seguintes foram cruéis. Sussurros quando ele passava. Risadinhas abafadas. Comentários sobre sua mochila, seus tênis, seu jeito de falar. Um grupo de garotos, liderado por Felipe Tavares, filho de um empresário do ramo imobiliário, foi particularmente cruel. Eles o chamavam de coitadinho. Perguntavam se ele tinha comida suficiente em casa. Ofereciam esmola com sorrisos maldosos. Lucas aguentou em silêncio por semanas. Não queria preocupar Rafael, não queria decepcionar sua mãe. Todas as noites ligava para Cristina e dizia que estava tudo bem, que a escola era ótima, que estava fazendo amigos. Mentia com naturalidade, protegendo-a da verdade, mas por dentro estava se despedaçando. Questionava-se constantemente. Será que tinha feito a escolha certa? Será que valia a pena trocar a dignidade por oportunidades? Foi numa aula de matemática avançada que tudo mudou. O professor, um homem sério chamado Dr. Augusto, estava explicando um problema complexo de cálculo diferencial. A maioria dos alunos copiava mecanicamente, sem entender. Dr. Augusto perguntou se alguém sabia resolver. Silêncio total. Ele insistiu, oferecendo pontos extras. Nada. Foi quando Lucas, pela primeira vez desde que chegara àquela escola, levantou a mão timidamente. Dr. Augusto olhou surpreso. Sim, Lucas. Você tem uma solução? Lucas levantou-se, nervoso. Acho que sim, professor. Posso ir ao quadro? O professor assentiu, curioso. Lucas caminhou até a frente, sob os olhares zombeteiros de alguns colegas. Pegou o giz e começou a escrever. Não usou o método tradicional que estava no livro. Usou uma abordagem diferente, mais elegante, combinando conceitos de álgebra linear com cálculo. A sala ficou em silêncio enquanto ele escrevia, página após página de equações fluindo naturalmente. Quando terminou, virou-se para a turma. É possível resolver assim usando a transformação de Laplace. É mais rápido e você consegue visualizar melhor o comportamento da função. Dr. Augusto ficou boquiaberto. Olhou para o quadro. Conferiu cada passo, cada cálculo.
Estava perfeito. Mais do que perfeito. Era brilhante. Isso está correto, ele disse, a voz tremendo levemente de surpresa. Mais do que correto. É excepcional. Lucas, onde você aprendeu essa abordagem? Lucas deu de ombros. Li sobre transformadas de Laplace, num livro da biblioteca. Achei interessante e pratiquei sozinho. Pareceu útil para esse tipo de problema. A sala explodiu em murmúrios. Dr. Augusto sorriu largamente. Você estudou isso sozinho? Lucas assentiu, envergonhado pela atenção. O professor aplaudiu, e alguns alunos genuinamente impressionados acompanharam. Mas não foram todos. Felipe Tavares bufou alto. Grande coisa. Aprendeu um truquezinho e quer aparecer. Lucas o ignorou, mas Dr. Augusto não. Senhor Tavares, se é tão fácil assim, por que você não resolveu? Felipe ficou vermelho sem resposta. Exatamente, o professor concluiu. Respeito intelectual é fundamental nesta sala. E Lucas acabou de demonstrar algo que metade de vocês não consegue, apesar de terem todas as facilidades do mundo. Talvez devessem aprender algo com ele. O comentário mudou a dinâmica. Alguns alunos começaram a ver Lucas com outros olhos. Não era só o garoto pobre. Era o garoto que havia vencido uma Olimpíada Internacional. Era o garoto que entendia matemática avançada melhor que todos eles. Mas outros, como Felipe e Mariana, apenas intensificaram o ressentimento. Os ataques ficaram mais diretos. Felipe espalhou um rumor de que Lucas só havia vencido a Olimpíada porque Rafael tinha subornado os juízes. Mariana insinuou que havia algo estranho na relação entre Lucas e Rafael, plantando dúvidas maldosas. Lucas ouviu tudo, sentiu cada golpe, mas se recusou a revidar da mesma forma. Foi Rafael quem percebeu que algo estava errado. Lucas, o que está acontecendo na escola? Ele perguntou numa noite enquanto jantavam. Lucas tentou desviar. Nada demais, normal. Rafael não comprou. Não me engane. Você está diferente, mais quieto, mais fechado. Alguém está te fazendo mal. Lucas suspirou, cansado de mentir. Alguns alunos não gostam de mim. Acham que não mereço estar lá, que sou só um projeto de caridade seu. Rafael sentiu a raiva subir, mas se controlou. E o que você acha? Você acha que é um projeto de caridade? Lucas levantou o olhar, os olhos brilhando. Não, eu sei que não sou. Eu ganhei meu lugar. Venci aquela competição sozinho. Estudo mais do que qualquer um deles. Sou bom no que faço. Rafael sorriu. Então mostre isso a eles. Não com palavras, mas com ações. Continue sendo brilhante. Continue sendo você. Os invejosos sempre vão existir, Lucas. Em qualquer lugar, em qualquer nível social. Aprenda a ignorá-los e foque no que importa. As palavras de Rafael ecoaram na mente de Lucas nos dias seguintes. Ele parou de se esconder. Passou a participar mais das aulas, a levantar a mão, a demonstrar seu conhecimento sem medo. Criou um grupo de estudos com os alunos que genuinamente queriam aprender, ignorando aqueles que só queriam diminuí-lo. Voluntariou-se para ajudar colegas que tinham dificuldade, sem esperar nada em troca. Lentamente, a maré começou a virar. Professores elogiavam publicamente seu desempenho. Colegas começaram a respeitá-lo, alguns até a admirá-lo. Lucas não era mais o garoto da bolsa. Era Lucas, o gênio da matemática. Lucas, o campeão da Olimpíada. Lucas, aquele que você procura quando precisa de ajuda com um problema difícil. 2 meses depois do início das aulas, Lucas estava na biblioteca quando uma garota tímida se aproximou. Ela se chamava Amanda, era quieta e passava despercebida. Oi, Lucas. Você pode me ajudar com cálculo? Estou péssima e tenho prova semana que vem. Lucas sorriu. Claro, senta aqui. Eles estudaram por 2 horas e quando Amanda finalmente entendeu o conceito, seus olhos brilharam de alegria. Você é um professor incrível. Como você consegue explicar tão bem? Lucas deu de ombros. Acho que... porque eu sei como é não entender. Já estive aí. E não é vergonha nenhuma. A vergonha é não tentar aprender. Amanda olhou para ele com admiração genuína. Sabe quando você chegou, todo mundo falou mal de você. Mas eu acho você incrível. Você é de verdade, sabe? Não fica fingindo ser algo que não é. Lucas sentiu um calor no peito. Obrigado, Amanda. Isso significa muito. E assim, aos poucos, Lucas foi construindo seu lugar naquele mundo novo, não apagando de onde vinha, mas usando suas raízes como força propulsora. 2 anos se passaram como um sopro e uma eternidade ao mesmo tempo. Lucas tinha 16 anos agora, mais alto, mais confiante,
mas mantendo a essência humilde que o definia. Tornara-se não apenas um dos melhores alunos do Colégio Bandeirantes, mas uma referência. Outros bolsistas o procuravam em busca de conselho e apoio. Ele criara um projeto de mentoria voluntária aos sábados, onde ajudava alunos de escolas públicas com matemática e programação, transmitindo o conhecimento que havia adquirido. Cristina e Gabriela agora moravam num apartamento confortável em São Gonçalo, bem diferente da casinha do morro. Cristina havia aceitado um trabalho administrativo na empresa de Rafael, onde era respeitada e bem paga. Gabriela estudava numa escola particular, destacando-se em português e artes. Toda vez que Lucas voltava para visitá-las, sentia uma gratidão imensa por ver a mãe descansada, sem as olheiras profundas que costumava carregar. Na empresa de Rafael, Lucas também tinha se tornado presença constante. O que começou como visitas casuais transformou-se em algo mais significativo. Rafael percebia no garoto um talento natural para resolver problemas complexos, uma capacidade analítica fora do comum. Começou a pedir opiniões de Lucas sobre projetos de tecnologia, desafios de otimização, questões de eficiência operacional. Lucas nunca decepcionava. Olhava para os problemas com uma perspectiva fresca, sem os vícios e as amarras do pensamento corporativo tradicional. Sugeria soluções inovadoras, muitas vezes simples, que economizavam tempo e dinheiro. Desenvolveu por conta própria um algoritmo de otimização logística que reduziu custos de distribuição em 20%. Criou um aplicativo interno de gestão de tarefas que aumentou a produtividade da equipe em 30%. Os executivos da empresa começaram a prestar atenção. Quem era aquele adolescente que estava revolucionando processos que especialistas não conseguiam melhorar há anos? As opiniões se dividiam. Alguns o admiravam, reconhecendo o talento genuíno. Outros o viam com desconfiança, acreditando que ele tinha vantagens injustas por ser próximo do CEO. Foi numa manhã de quinta-feira que Rafael convocou uma reunião extraordinária da diretoria. Todos os vice-presidentes, diretores e gerentes seniores estavam presentes, curiosos e apreensivos. Rafael raramente convocava reuniões daquele tipo sem avisar com antecedência. O que estaria acontecendo? Fusão? Aquisição? Reestruturação? Rafael entrou na sala de reuniões com Lucas ao seu lado, e um murmúrio surpreso percorreu a mesa. O garoto estava ali com frequência, mas nunca numa reunião oficial de diretoria. Estava vestido adequadamente, com calça social e camisa, mas seu nervosismo era evidente. Bom dia a todos, Rafael começou, a voz firme e clara. Convoquei esta reunião para fazer um anúncio importante que vai mudar a estrutura da nossa empresa. O silêncio foi absoluto, todos os olhos fixos em Rafael aguardando. Nos últimos 2 anos ele continuou. Vocês têm visto Lucas circular por aqui com frequência. Alguns de vocês trabalharam diretamente com ele em projetos específicos. E tenho certeza que todos notaram os resultados excepcionais que ele tem entregado. Os projetos que Lucas tocou ou nos quais colaborou geraram até agora uma economia de 12 milhões de reais para a empresa. 12 milhões em apenas 2 anos, trabalhando meio período, enquanto ainda cursava o ensino médio. Os números causaram impacto visível. Alguns executivos se entreolharam, reavaliando suas percepções. Rafael continuou. Lucas não é apenas um garoto inteligente. Ele é um visionário. Tem uma capacidade única de identificar problemas e criar soluções elegantes e eficazes. Mais importante, ele trabalha com uma ética e uma dedicação que deveriam inspirar todos nós. Por isso, decidi torná-lo sócio oficial desta empresa. A bomba foi lançada. Um murmúrio alto percorreu a sala. Sócio? Um adolescente de 16 anos? Aquilo era insano, inédito, impossível de justificar. Rafael levantou a mão pedindo silêncio. Sei que pode parecer incomum, mas Lucas vai receber 10% de participação acionária e voz ativa nas decisões estratégicas relacionadas à tecnologia e inovação. Não estou fazendo isso por favoritismo ou sentimentalismo. Estou fazendo porque os números provam seu valor, porque sua visão está alinhada com o futuro da empresa. E porque acredito que com ele a bordo oficialmente, podemos multiplicar nossos resultados. Um dos vice-presidentes, Dr. Henrique Costa, um homem de 50 anos com décadas de experiência, limpou a garganta. Com todo o respeito, Rafael,
Ele é menor de idade. Como isso funcionaria legalmente? Rafael sorriu. Já consultei nossos advogados. A participação ficará em trust até Lucas completar 18 anos, quando assumirá o controle total. Até lá ele terá voz consultiva, mas eu manterei o voto decisório sobre sua parte. Outra executiva, Paula Andrade, diretora de operações, se manifestou. Rafael, ninguém aqui duvida da inteligência de Lucas, mas experiência também conta. Como ele vai lidar com decisões corporativas complexas, política interna, negociações? Rafael olhou para Lucas, que estava pálido, mas firme. Vou deixá-lo responder por si mesmo. Lucas respirou fundo e se levantou. Sua voz tremeu no início, mas ganhou força rapidamente. Sei que sou jovem. Sei que não tenho a experiência de vocês. E não estou aqui para substituir ninguém ou para ter a palavra final em áreas que não domino. Mas acredito que posso contribuir com uma perspectiva diferente. Cresci vendo minha mãe trabalhar exaustivamente para ganhar pouco. Vi de perto como a falta de eficiência, a burocracia desnecessária e a resistência à mudança prejudicam não só empresas, mas vidas. Quero usar a tecnologia para criar sistemas mais justos, mais eficientes, que beneficiem não só os acionistas, mas todos os envolvidos. Se vocês me derem essa chance, prometo que vou honrá-la com trabalho duro e resultados concretos. O discurso foi simples, mas poderoso. Paula Andrade assentiu lentamente. Respeito sua honestidade, Lucas, e seus resultados falam por si. Se Rafael acredita em você, estou disposta a apoiar. Outros executivos começaram a concordar, alguns mais entusiasticamente que outros. Dr. Henrique foi o último. Ainda tenho minhas dúvidas, ele admitiu, mas vou dar o benefício da dúvida. Só não decepcione, garoto. Quando a reunião terminou, Lucas estava tremendo. Rafael colocou a mão em seu ombro. Você se saiu muito bem. Estou orgulhoso. Lucas olhou para o homem que havia se tornado muito mais que um mentor. Obrigado por tudo, por acreditar em mim. Rafael sorriu emocionado. Não precisa agradecer. Você merece cada oportunidade que está recebendo. A notícia vazou para a imprensa rapidamente. Empresário bilionário torna adolescente de escola pública sócio de empresa multimilionária. As manchetes se multiplicaram. Reportagens sobre a história de Lucas, desde o encontro no avião até a sociedade, dominaram os noticiários por semanas. Alguns louvavam a iniciativa como exemplo de meritocracia verdadeira. Outros criticavam como nepotismo disfarçado. Lucas foi convidado para entrevistas em programas de televisão. Numa delas, um entrevistador famoso perguntou diretamente: Lucas, alguns dizem que você só chegou onde chegou porque teve sorte de conhecer Rafael Mendes. O que você responde? Lucas olhou diretamente para a câmera. Tive sorte, sim. Sorte de estar no lugar certo na hora certa. Sorte de ter encontrado alguém disposto a me ajudar. Mas sorte sem trabalho não leva ninguém a lugar nenhum. Estudei 16 horas por dia durante anos. Abri mão de festas, de lazer, de uma adolescência normal para perseguir meus objetivos. Rafael me deu oportunidades, mas fui eu quem as transformou em resultados. E acredito que todo mundo merece ter as mesmas oportunidades que eu tive. A resposta viralizou nas redes sociais. Lucas se tornou símbolo de uma geração que acreditava na transformação através da educação e do esforço. Jovens de periferias de todo o Brasil começaram a escrever para ele, contando suas histórias, pedindo conselhos. Lucas respondia sempre que podia, incentivando, orientando, inspirando. Mas nem tudo eram flores. Na escola, Felipe Tavares e seu grupo intensificaram os ataques. Agora Lucas era o metido que tinha virado sócio de empresa. Espalharam que ele havia roubado ideias de outros, que estava sendo investigado por fraude, que Rafael era um manipulador usando Lucas para melhorar sua imagem pública. As mentiras eram absurdas, mas machucavam mesmo assim. Foi Mariana, surpreendentemente, quem defendeu Lucas publicamente. Ela havia mudado ao longo daqueles 2 anos, amadurecido, reconhecido seus próprios preconceitos. Num post nas redes sociais escreveu: Fui uma das primeiras a julgar Lucas quando ele chegou na nossa escola. Achei que ele não merecia estar ali, que estava roubando uma vaga. Estava errada. Lucas é uma das pessoas mais trabalhadoras, humildes e inteligentes que já conheci. Enquanto muitos de nós temos tudo de mão beijada e ainda reclamamos, ele construiu seu caminho com esforço puro. Merece cada conquista.
O post teve milhares de compartilhamentos e ajudou a mudar a narrativa. Lucas continuou firme, focado no que importava. Desenvolveu novos projetos, aprimorou processos, estudou sem parar, mas seu maior sonho ainda estava por vir. Ele tinha uma visão de um projeto que vinha amadurecendo em sua mente há meses, algo que poderia mudar a vida de milhões de crianças, como ele havia sido. Algo que transformaria tudo aquilo que tinha vivido em legado real e duradouro. O auditório do Centro de Convenções Rebouças, em São Paulo, estava lotado. Mais de 1000 pessoas aguardavam ansiosas pelo lançamento do projeto, que Lucas vinha desenvolvendo em segredo nos últimos 6 meses. Jornalistas, investidores, educadores, representantes do governo, todos ali para testemunhar o que prometia ser revolucionário. Lucas estava nos bastidores, ajeitando a gravata pela 10ª vez. Rafael se aproximou sorrindo. Nervoso? Lucas assentiu. Muito. E se ninguém gostar? E se for um fracasso? Rafael segurou os ombros do jovem, olhando direto em seus olhos. Lucas, você criou algo extraordinário, algo que vai mudar vidas. Acredite nisso. Acredite em você mesmo. Lucas respirou fundo e acenou. Estava na hora. Subiu ao palco sob aplausos ensurdecedores. A luz dos holofotes o cegou por um segundo, mas logo se ajustou. Olhou para a plateia e viu sua mãe na primeira fileira com Gabriela ao lado. Cristina tinha lágrimas nos olhos, o orgulho estampado no rosto. Ao lado delas, Rafael segurava Theo, agora com 3 anos, que acenou empolgado para Lucas. Boa tarde a todos, Lucas começou, a voz firme através do microfone. Meu nome é Lucas Ferreira da Silva. Tenho 16 anos e há 3 anos atrás eu era apenas mais um garoto de São Gonçalo, estudante de escola pública, com um sonho que parecia impossível. Hoje estou aqui para apresentar a vocês um projeto que nasceu da minha história, mas que pertence a todas as crianças do Brasil que, como eu, têm talento, mas não têm oportunidades. A tela atrás dele se acendeu, mostrando imagens de crianças estudando em escolas precárias, sem recursos, sem material adequado. A educação pública brasileira enfrenta desafios enormes, Lucas continuou. Falta de professores, falta de material, falta de tecnologia. Mas o maior problema não é a falta de recursos materiais, é a falta de personalização. Cada criança aprende de um jeito diferente, em ritmos diferentes. O modelo atual trata todos como se fossem iguais, e isso deixa muitos para trás. Ele clicou no controle remoto e a tela mudou, mostrando um aplicativo colorido e intuitivo. Por isso criei o Mentimatch, um aplicativo de inteligência artificial gratuito, desenvolvido especificamente para ensino de matemática personalizado. A tela mostrou o funcionamento. Animações explicativas, exercícios adaptativos, gamificação, feedback instantâneo. Era bonito, funcional, envolvente. O aplicativo analisa como cada aluno aprende, identifica suas dificuldades específicas e adapta o conteúdo em tempo real. Se uma criança tem dificuldade com frações, o sistema cria exercícios focados nisso, usando exemplos do cotidiano dela. Se outra criança aprende melhor com elementos visuais, o sistema prioriza gráficos e animações. A plateia murmurou, impressionada. Lucas continuou ganhando confiança, mas não para por aí. O Mentimatch também oferece mentoria virtual. Criei um sistema onde estudantes mais avançados podem ajudar os mais novos, criando uma rede de apoio colaborativa. E para professores, oferecemos ferramentas de acompanhamento que mostram exatamente onde cada aluno está com dificuldade, permitindo intervenções mais eficazes. Um jornalista levantou a mão. Lucas, isso soa caro. Como você pretende disponibilizar gratuitamente? Lucas sorriu. Ótima pergunta. O aplicativo é totalmente gratuito para alunos e escolas públicas. Para escolas particulares, cobramos uma taxa simbólica que sustenta o projeto e permite expandir o acesso. Além disso, consegui parcerias com empresas de tecnologia que doaram servidores e infraestrutura. E a empresa Mendes Tech, onde sou sócio, está investindo recursos significativos no desenvolvimento contínuo. Outra pessoa se manifestou, uma educadora. E quanto à qualidade do conteúdo, quem garante que as informações estão corretas? Lucas estava preparado. Todo o conteúdo foi revisado por professores especializados, seguindo as diretrizes da Base Nacional Comum Curricular.
Além disso, o sistema aprende continuamente. Quando um aluno comete um erro recorrente, o algoritmo identifica se é uma dificuldade individual ou um problema no material. Se for o segundo caso, professores humanos revisam e corrigem. A apresentação continuou por 40 minutos. Lucas demonstrou funcionalidades. Mostrou dados de testes piloto realizados em 10 escolas públicas de São Paulo. Apresentou depoimentos emocionantes de alunos que haviam melhorado drasticamente seus desempenhos. Uma menina de 11 anos de Heliópolis apareceu no vídeo. Eu sempre achei que era burra em matemática, mas o Mentimeter me ensinou do meu jeito, no meu ritmo. Agora eu adoro matemática e quero ser engenheira. Lágrimas escorreram pelo rosto de Lucas enquanto o vídeo tocava. Aquela era a realização do seu sonho mais profundo. Não a sociedade na empresa, não o reconhecimento público, mas aquilo. A possibilidade real de mudar vidas, de abrir portas, de oferecer a outras crianças o que ele havia recebido. Quando o vídeo terminou, o silêncio no auditório era pesado de emoção. Então, uma pessoa se levantou e começou a aplaudir, depois outra e outra, até que todo o auditório estava de pé, numa ovação que parecia não ter fim. Lucas olhou para Rafael, que aplaudia com lágrimas nos olhos. Olhou para sua mãe, que chorava abertamente. Olhou para todos aqueles rostos e sentiu uma gratidão imensa por cada momento, cada dificuldade, cada vitória que o havia trazido até ali. Quando os aplausos finalmente cessaram, Lucas fez seu discurso final. 3 anos atrás, num voo de São Paulo para Miami, minha vida mudou para sempre. Um bebê chorava, e eu resolvi ajudar. Não esperava nada em troca. Apenas queria fazer o que estava ao meu alcance. Mas aquele gesto simples criou uma conexão que se transformou em família, em oportunidades, em tudo que estou vivendo hoje. Ele pausou, emocionado. Rafael Mendes não me salvou por pena. Ele viu potencial em mim quando ninguém mais via. Me deu oportunidades, mas também me cobrou resultados. Me acolheu como filho, mas nunca me deixou esquecer minhas raízes. E agora é minha vez de retribuir. Não para ele, porque nossa relação vai além de dívidas, mas para todas as crianças que estão onde eu estava. Todas que têm talento, mas não têm chance. Todas que poderiam ser cientistas, engenheiros, professores, médicos, se apenas alguém acreditasse nelas. A voz de Lucas tremeu, mas ele continuou firme. O Mentimeter não é apenas um aplicativo. É uma declaração. Uma declaração de que a origem não define o destino. De que talento precisa apenas de oportunidade para florescer. De que a tecnologia deve servir para abrir portas, não para fechá-las. Este projeto nasceu de uma necessidade pessoal, da minha necessidade de aprender matemática sem ter um professor particular, sem ter recursos caros. Nasceu das noites em que estudava à luz de vela, porque faltava energia. Nasceu do amor da minha mãe, que trabalhou incansavelmente para me dar o básico. E agora, espero que ajude milhões de crianças a alcançarem seus sonhos. O auditório explodiu em aplausos novamente. Lucas desceu do palco e foi imediatamente abraçado por Cristina, que sussurrou em seu ouvido. Estou tão orgulhosa de você, meu filho. Você é tudo que sempre sonhei e mais. Lucas abraçou a mãe com força, sentindo o cheiro familiar que o remetia à infância, as lutas, as vitórias pequenas que pareciam enormes. Obrigado por nunca desistir de mim, mãe. Obrigado por me ensinar que trabalho duro e honestidade valem mais que qualquer atalho. Rafael se aproximou com Theo, que pulou nos braços de Lucas. Tio Lucas, você foi incrível. Lucas riu e beijou a testa do menino. Obrigado, campeãozinho. Rafael estendeu a mão, mas Lucas a ignorou e o abraçou. Palavras não bastam para agradecer tudo que você fez por mim. Você me deu uma família, um futuro, uma razão para acreditar. Rafael retribuiu o abraço emocionado. Você me deu muito mais, Lucas. Me deu propósito. Me ensinou o que realmente importa na vida. Me mostrou que sucesso sem significado é vazio. Você me salvou tanto quanto eu te ajudei. Os dias seguintes foram frenéticos. O Mentimeter foi baixado por mais de 500 mil pessoas na primeira semana. Escolas públicas de todo o Brasil solicitaram parcerias. O Ministério da Educação entrou em contato querendo implementar o programa em escala nacional. Lucas passou a viajar pelo país, visitando escolas, conversando com alunos, inspirando uma geração inteira a acreditar que era possível. 6 meses após o lançamento, os resultados começaram a aparecer. Escolas que adotaram o Mentimeter
mostraram melhoria de 30% no desempenho em matemática. Alunos que antes tinham notas vermelhas começaram a se destacar. Professores relatavam maior engajamento, mais interesse, mais esperança. Lucas recebia cartas diariamente, mensagens de agradecimento, histórias de transformação que o faziam chorar de alegria. Numa tarde de sábado, Lucas voltou a São Gonçalo. Não à casa nova onde sua mãe morava, mas ao morro, a comunidade onde havia crescido. Organizou uma oficina gratuita de programação para crianças locais, ensinando os primeiros passos na tecnologia. Sentou-se no chão de uma quadra comunitária, cercado por 30 crianças de olhos brilhantes, e ensinou conceitos básicos de algoritmos, usando exemplos do cotidiano delas. Uma menina de 10 anos levantou a mão timidamente. Lucas, você acha que eu posso ser programadora também, mesmo sendo daqui? Lucas sorriu, reconhecendo naquela pergunta o eco de suas próprias dúvidas de anos atrás. Pode sim. E sabe por quê? Porque talento não tem CEP. Não importa se você mora num morro ou numa cobertura. O que importa é o que você tem dentro de você. Sua vontade de aprender, sua dedicação, sua curiosidade. Isso ninguém pode tirar de você. E com as ferramentas certas, você pode ir tão longe quanto sonhar. A menina sorriu, os olhos cheios de esperança. Lucas viu nela um reflexo de quem ele havia sido e sentiu uma responsabilidade profunda. Não era apenas sobre ele mais, era sobre todas aquelas crianças, todas aquelas possibilidades, todos aqueles futuros esperando para serem construídos. Quando a oficina terminou, Lucas caminhou pelas vielas estreitas do morro, cumprimentando vizinhos antigos, relembrando histórias. Passou pela casa onde havia crescido, agora habitada por outra família, e sorriu. Aquele lugar seria sempre parte dele, não importava onde a vida o levasse. Rafael estava esperando no carro, na base do morro. Entrou e os dois dirigiram em silêncio confortável até que Rafael perguntou: "Como foi?" Lucas sorriu. "Foi perfeito. Vi nos olhos daquelas crianças a mesma fome que eu tinha, a mesma vontade de aprender, de crescer, de ser mais. E sabe o que é mais incrível? Agora eu posso ajudar. Posso ser para elas o que você foi para mim." Rafael assentiu emocionado. "É disso que se trata, Lucas. A vida não é sobre acumular. É sobre transformar, pegar o que você recebeu e multiplicar. Você entendeu isso melhor do que qualquer pessoa que já conheci." Naquela noite em casa, Lucas ligou para sua mãe e conversaram por horas sobre o futuro. Cristina contou que Gabriela havia sido aceita numa escola de artes, que estava desenvolvendo um talento incrível para a pintura. Lucas contou sobre os planos de expansão do Mentimet, sobre convites para palestrar em universidades internacionais, sobre possibilidades infinitas que antes pareciam impossíveis. Mas no fim da conversa, Cristina disse algo que ficou gravado no coração de Lucas. "Filho, você pode conquistar o mundo inteiro, pode ficar rico e famoso, mas nunca se esqueça de onde veio e por que faz o que faz. Prometa isso para mim." Lucas prometeu com a certeza de quem sabe exatamente quem é e para onde está indo. E assim, a história que começou com um bebê chorando num avião, com um encontro improvável entre dois mundos completamente diferentes, transformou-se em algo muito maior. Transformou-se numa ponte entre possibilidades e realizações, entre sonhos e conquistas. Transformou-se em prova viva de que a empatia, aliada ao conhecimento e à oportunidade, pode mudar não apenas uma vida, mas milhões delas. Lucas olhou pela janela para as luzes de São Paulo, piscando na noite, e sorriu. A jornada estava apenas começando. Queridos ouvintes, esperamos que a história de Lucas e Rafael tenha tocado seus corações tão profundamente quanto tocou o nosso ao criá-la. Esta é uma narrativa sobre transformação, sobre como um gesto de bondade pode criar ondas que mudam vidas inteiras. Se esta história ressoou com vocês, convidamos a se inscrever em nosso canal para receber mais narrativas que celebram a força do espírito humano, a superação e a esperança. Deixem seu like se acreditam, como Lucas, que a origem não define o destino. E nos comentários, compartilhem suas próprias histórias de superação, de alguém que acreditou em vocês ou de como vocês ajudaram alguém a alcançar seus sonhos. Cada história importa. Cada voz merece ser ouvida. Cliquem aqui ao lado para descobrir nossa playlist especial com histórias igualmente inspiradoras que vão fazer você acreditar no poder da bondade e da determinação.
Todos os dias trazemos conteúdos que celebram o melhor da humanidade. Não percam nossos próximos vídeos. Até breve e lembrem-se, como Lucas nos ensinou, talento precisa apenas de oportunidade para florescer. Sejam essa oportunidade na vida de alguém.